Sejam todos muito bem-vindos, não é? Quem está chegando agora. Ah, olha só. O pessoal sempre se acomodando. Nossa live, na verdade, 26ª live, Patrícia. Onde nós vamos aproveitar o gancho, né, do feriado que tivemos ontem, a respeito, né, do Dia da Proclamação da República. E hoje nós vamos abordar o tema sobre a nação de origem. Todos nós temos uma nação de origem. Se estamos aqui, nossa ancestralidade veio de uma nação, para que a gente possamos dar continuidade a essa história tão linda que vem sendo contada, que é a nossa existência, não é? Exato, exato. A gente vai sempre aguardar um pouquinho para as pessoas irem sendo avisadas, irem chegando, né? Chega uma pessoa nova, eu não conheço quem é essa última pessoa que chegou, bem-vinda. Seja bem-vinda. Não sei se não sei se eu conheço, olha aí, já vai dando notícias. Aqui a gente não consegue ver o rosto de todo mundo, então às vezes a gente não sabe o nome certinho de quem é. Exato. E Fabiola, Ana Barcela, boa noite. Boa noite, Ana, seja bem-vinda. Todos muito bem-vindos, quem está aqui chegando agora. Conheço, olha aí, já vai dando. Fabiola, você está me ouvindo? Ah, chegou a Ana Barcela já nos elogiando. Estou ouvindo, sim. Tá? Sim, sim. Eu não... Deixa eu com um pequenino atraso. Olá, Ana Regina. Vamos, a gente sempre espera um pouquinho. Exato. Oba. A gente sempre espera um pouquinho para que as pessoas possam ir chegando. Sim, sim. Para que todos possam chegando, todos possam se acomodar. Aqui na nossa live de hoje, iremos abordar a respeito do tema sobre a nação de origem. Essa é a nossa proposta de live hoje, para que todos possam a gente bater um papo, né, sobre essa questão de nação de origem, quem tem uma experiência, de acordo com as elucidações aqui que nós vamos trazer hoje, a gente compartilha, não é, todas essas experiências que acontecem dentre as famílias. E sejamos todos muito bem-vindos, quem está aqui. Você me ouve, Patrícia? Patrícia, você me escuta? Você me escuta? É agora. Calma, uma coisa por vez. Isso. Eu te ouço, mas eu te ouço com um pouquinho de atraso. Eu estou tentando, enquanto você está recebendo as pessoas, a Genice chegando. Seja bem-vinda. Eu te ouço, você não está me ouvindo? Sim, estou ouvindo, perfeito. Ah, então, eu estou tentando ajeitar aqui para... Está tudo perfeito. Espera. Fala aí, Fabiola, para eu ver se eu te escuto. Às vezes, como já é do conhecimento de todos vocês, nós temos um pequeno delay, temos um gêmeo que gosta de brincar muito comigo e com a Patrícia, e aí a gente vai fazendo esses pequenos ajustes, que é exatamente o tempo que todos vão se acomodando aqui na nossa live, para que nós possamos dar início ao tema que vai ser abordado hoje, né? Sobre a nação de origem. E estamos aqui abertas para compartilhar experiências, vivências de quem está nos assistindo agora. Lembrando sempre, como a Patrícia gosta muito de frisar, todas as nossas lives, para quem está chegando hoje, ou para quem ainda não teve a oportunidade de assistir um tema ou outro, todas as lives estão gravadas lá no IGTV. Né? Para quem quiser fazer assim maratonar nossas lives, lá está disponível todos os temas que nós já abordamos, não é? Adoção, relacionamento com o casal, relacionamento com os pais, empresa, insônia, alimentação, depressão. Gente, tem muito conteúdo lá para vocês. E claro, eu diria... desculpa. Eu e Patrícia sempre estamos abertas para que vocês também façam sugestões de temas que vocês também têm interesse.
né? Exato, não, era isso que eu ia brincar com você. Eu falei, nossa, nós temos praticamente um curso, porque o que a gente já haja criatividade, haja observação do cotidiano para trazer tantos temas que sejam pertinentes ao nosso cotidiano, né? Que sejam desafiadores. Sim. Então, como a Fabiola falou, quem quiser, alguns dos temas já foi sugestão, né, de pessoas que nos assistem e tal, e quem quiser sugerir ou tiver necessidade de um tema, enfim, é só escrever pelas redes sociais que a gente está sempre disposto a ampliar aí o nosso conhecimento. Sim. Acho que a gente pode ir começando, né, Fabiola? Hoje, a gente Patrícia, já deu os minutinhos. Nós estamos com um concorrente. Então, estamos com um concorrente chamado, eu acho que é o Jogo do Brasil, que vai passar. É mesmo? Vai ter jogo agora, todos os horários da TV hoje está sendo um pouco antecipada, porque a seleção brasileira vai jogar daqui a pouco. Então, hoje nós temos esse concorrente. Ah, meu Deus, concorrente de Jogo do Brasil. Eu nem sabia disso, Fabiola, olha só, tá vendo? É verdade. Ó, então, você vê. Enfim, nós temos o nosso compromisso marcado com o nosso público. Quem não puder estar conosco agora, com certeza assiste gravado. E estamos aqui para cumprir exatamente o acordo que a gente faz toda terça-feira às 20 horas com o Universo. Era isso que eu ia dizer, eu achei que você ia dizer que a gente tem um compromisso com o universo, porque é isso, a gente sempre, quando a gente se programa, a gente já tem uma energia que a gente, né, oferece, né, então tem um acordo com o universo desse horário. Olha o Cleverland chegando. Eu pensei, você falou no Jogo do Brasil, eu falei, o Cleverland hoje não vem porque ele está assistindo o jogo. Foi o primeiro que eu pensei e ele entrou, olha só. Olá, Cleverland. Olá, Mônica Carvalho, que delícia. Bem-vinda. Bem-vinda. Acabamos de falar que a gente boa noite. A Fabiola acabou de lembrar que nós temos um concorrente não, uma coisa acontecendo ao mesmo tempo, um simultâneo que é o Jogo do Brasil, e eu nem ia disso. Bom, mas para as pessoas que já nos conhecem, já vêm nos acompanhando faz tempo, nós temos feito lives sobre questões do dia a dia, do desenvolvimento e do autoconhecimento há muitos meses já, eu e Fabiola, mas a gente sempre, e todas elas estão gravadas lá no IGTV. Oi, querida. E eu sempre me apresento para as pessoas que estão chegando, porque a semana nas últimas semanas tem chegado bastante gente nova, e tem me surpreendido, Fabiola, o número de pessoas que assistem a live depois, quando elas ficam gravadas, né? Então, isso é um movimento interessante, né? Porque às vezes tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu sempre me apresento, Fabiola se apresenta também para as pessoas novas que estão chegando. Perdoem as pessoas que estão aqui desde o início, né? Genice, Cleverlândia, Ana Regina, e por aí vai, Ana Barcela. Olha só a Laura chegando de Paris, que chique! De Clermont-Ferrand, na França. Olá, Laura, que bom ver você aqui. Eita, olha só, nós temos audiência internacional, isso é muito chique. A última vez que eu falei com a Laura, estava 2 graus lá em Clermont-Ferrand, onde ela está. Imagina, ela toda encapuzada. Eu não faço nem ideia dessa temperatura. E o meu eu não lavei dessa vez. Não lavei. Não, esse não tem. Mas imaginei você aí, Fabiola. Eu falei com você no dia, você estava 40 e poucos graus e ela 2 graus lá. Eu falei, olha, o mundo como é diverso. Com certeza. Isso é interessante. Ah lá, o bolo caseiro, que delícia, chegando também. Que está aqui sempre conosco, seja bem-vinda. Assim. Dona Luísa, que senti falta. Eu vejo o bolo caseiro, eu lembro da Dona Luísa. Elas são, né, eu lembro de uma, lembro da outra. Bom, minha gente, então, para quem está chegando agora, eu sou Patrícia Tolentino, eu sou educadora, trabalho com grupos e com desenvolvimento, né, de gente e de grupos há 30 anos. Sou uma das jurássicas dinossáuricas do movimento das danças circulares sagradas e das danças da paz universal no Brasil e sou consteladora familiar sistêmica. E nós temos feito lives, eu e Fabiola, todas as terças-feiras das 9 às 10, das 8 às 9, ai meu Deus, das 8 às 9. E sempre trazendo temas que são do nosso cotidiano. Qual é a nossa intenção com essas lives? Todas elas estão gravadas, mas a intenção é trazer pulguinhas, como a gente brinca, deixar pulguinha atrás da orelha, como a Fabiola gosta de falar no respeito, que é para a gente ir se identificando e ampliando
consciência, porque constelar não é nada mais do que revelar, é trazer à consciência coisas que a gente vem fazendo no automático ou inconscientemente, né? Então a gente vem trazendo esses temas para que cada pessoa possa aproveitar, interagir conosco e ir caminhando. Claro que para uma constelação, para uma coisa mais profunda, aí precisa, né? A gente já constelou vários de vocês, ligar e tudo e marcar uma constelação com aquela pessoa. Aqui é para a gente ir levantando temas e para ir tocando cada um. Então, Fabiola, conte para nós quem é você, para as pessoas que estão chegando hoje, para as pessoas te conhecerem. Para quem está chegando hoje, não é? Sejam muito bem-vindos, é um prazer enorme a gente estar aqui abordando esses temas, eu e Patrícia, que a gente prepara. Tem que comprar o que for mais barato. A gente tem esse propósito, não é? De expandir consciência nesse ramo vastíssimo que é a área das constelações familiares, que vem sendo assim um grande divisor de águas. A nível profissional, a mudança de chave, né? A virada de chave das pessoas que já tiveram a oportunidade de constelar com a gente. Então, precisa ver isso, precisa ver se ali nesses soltinhos lá no mercado isso é mais barato a aveia. Porque pode comprar que for mais barato, se a fina, se a de flocos, qualquer uma que vai bater no vocês acharem necessário nessa questão da área voltada para a parte sistêmica, né? Então, meu nome é Fabiola. Eu sou professora universitária, sou advogada sistêmica e, juntamente com a Patrícia, né, somos consteladoras familiares. Aqui está 10h27. E estamos com esse nosso trabalho muito lindo, ao qual a gente vem trazendo muita tomada de consciência para todos vocês que nos acompanham. E aqui, Patrícia, eu quero constar a presença de um grande amigo de faculdade, o professor Valdir Falcão, um advogado aqui em Teresina, super top na área do direito eleitoral. Seja muito bem-vindo, meu querido, aqui conosco hoje, nessa noite. Oh, que chique, muito honrada, professor, que você esteja aqui nos acompanhando. Espero que você goste e que possa nos dar um retorno da sua opinião e participar se quiser. Seja muito bem-vindo. É amigo da Fabiola, já é meu amigo de cara. Muito bem, que bom. Olá, Miriam, também uma grande amiga chegando de São Paulo. Bem-vindos. Então, o nosso tema hoje, minha gente, a gente já vem falando... a gente começou as lives desde o início, como surgiu esse movimento no mundo, como surgiu no Brasil, a questão com os pais, a Viviane chegando, a Laura também está na live, Viviane, veja se eu posso. As questões dos pais, a questão do relacionamento, por que honrar pai e mãe, a questão do relacionamento entre pessoas, ou na profissão, ou na parte financeira. Então, tudo isso a gente já vem falando todas essas vezes. Por que será a importância hoje que a gente trouxe o tema vinculado, claro, ao 15 de novembro, ao feriado dessa semana, da Proclamação da República, porque a gente trouxe o tema de honrar a nação de origem. Uma pessoa me perguntou essa semana, mas o que é nação de origem? E aí eu falei, às vezes o vocabulário que a gente usa pode não ser exatamente o vocabulário que está todo mundo acostumado. Nação de origem parece bobo, mas é exatamente a nação da origem da nossa família. Então, por que é importante? O que isso interfere na nossa vida hoje, né? De onde veio a nossa família? Ainda mais nós no Brasil, que temos pessoas, vieram os portugueses, vieram holandeses, vieram os negros, vieram pessoas de vários lugares. A nossa família veio de alguma dessa origem, dessa ancestralidade. Fabiola, eu estou me ouvindo, eu aí. Será que não precisa tirar o som? Você não está ouvindo? Vale a pena comprar aqui. Tá tudo ok. Não, eu estou me ouvindo, eu não estou me ouvindo duas vezes. Você está me ouvindo bem? Não, tá tudo tranquilo. Aqui está ok. Tá perfeito. Então, a formação da nossa família aqui no Brasil sempre tem a origem, se a gente vai caminhando para a nossa ancestralidade, os avós, os bisavós e assim, né? E assim lá para trás, de algum lugar vieram lá para trás. E é muito importante a gente perceber da onde a gente veio.
né? Então, por exemplo, a maneira como a gente forma, escolhe uma sociedade, faz muita diferença na nossa vida. Por exemplo, nós éramos uma monarquia que se tornou uma república. Existem outros regimes de sociedade espalhados pelo mundo. Isso faz diferença no que a gente pensa hoje em como a nossa família se estrutura e nas situações que essa família já passou. Né? Então, uma família, por exemplo, o Reino Unido, que tem a monarquia, tem o parlamentarismo e assim vai, se forma de maneira diferente, tem uma experiência diferente do que outras. Aqui não cabe um julgamento de valor, né? E tem infinitas maneiras de que os países são organizados. Mas o que a gente quer ressaltar é que a forma como se escolhe formar uma sociedade e continuar essa sociedade, seja uma ditadura, seja, enfim, as mais diversas maneiras, isso interfere na vivência e na experiência daquela sociedade. Então, existem maneiras de governo mais inclusivas, menos inclusivas, mais discriminatórias, menos discriminatórias, enfim. Existem coisas mais piramidais, se existe esse termo, que muito poucos ganham e muitos ganham muito menos. Tem coisas um pouco mais igualitárias, países um pouco mais equilibrados, né? Isso tudo faz diferença olhando sistemicamente. Porque vamos só relembrar as 3 leis. A primeira lei é a lei do pertencimento. Então, se eu já tenho exclusão, eu já tenho aí alguma confusão, algum emaranhamento, alguma desordem. Ou situações disfuncionais, uma sociedade funcional. Eu acho que, no fim, a maioria de nós anda nesse momento mundial de situações disfuncionais a nível de sociedade. Então, a segunda lei é a lei da hierarquia, esse respeito aos que vieram antes. E a terceira lei é o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, quando a gente tem as diferentes formas de se organizar uma sociedade, batem nessas 3 leis. Então, isso é importante da gente perceber, e isso pode estar influenciando na nossa vida e na nossa atitude hoje, no nosso sucesso, na nossa prosperidade na atualidade. Então, isso é só uma coisinha para a gente pensar, para a gente começar a pensar. E, Fabiola, conte para nós. A Fabiola vai trazer vários exemplos, porque na nossa geração a gente tem aí... Você está me ouvindo? Está bem? Sim, estou ouvindo. Está ok. Tá. É que aí fez uma ida e volta, eu fiquei em dúvida. Aqui também. Pois é, coisas de internet, de tecnologia. E a Fabiola vai trazer, a nossa geração tem várias intercorrências que não tem como não interferir na nossa vida. Conte para nós, Fabiola. E é interessante, Patrícia, às vezes, né, a gente sempre tem que lembrar novamente das leis básicas do contexto da constelação familiar e muito bem colocada a questão do pertencimento, né, que é a primeira lei sistêmica, onde o criador da constelação familiar, né, o alemão Bert Helling, fala de que todos nós temos o direito de pertencer à nossa família de origem. Então, quando existe uma exclusão dentro desse sistema familiar, aí vai gerando a questão dos emaranhados que a gente fala, né? Algum desconforto, algum sintoma de que às vezes você não sabe nem de onde foi que aconteceu. Pode ser lá de trás. E, infelizmente, as futuras gerações acabam se identificando com esse membro familiar, que porventura foi esquecido, era algo, né, que não podia ser visto pelo sistema. Então, essa exclusão também acontece dentro da nossa nação de origem. Então, pessoas que foram para a Guerra Mundial foram esquecidas, lá faleceram, quem foi para a guerra, servia a guerra, às vezes nem porque queria, porque de forma obrigatória. As pessoas que dentro do sistema familiar eram tidos como pobres, os menos afortunados. Nós temos também o caso de pessoas que foram excluídas dentro do sistema familiar. E isso, né, Patrícia, gera situações, para as futuras gerações, porque ela vai se identificar, olha, se você não foi visto,
eu vou ser visto agora, né? Eu estou no seu lugar, eu passo a assumir o seu lugar. Então, isso gera os emaranhados. E uma das situações também de membros, né, de nação de origem que foi excluída foram pessoas, não é, com a questão da homossexualidade. Em situações anteriores, né, era algo que não podia. Eram membros que não podiam existir dentro das famílias. Eram banidos, eram pessoas que eram afastadas porque era tido como vergonhoso para a sociedade. A questão, não é, da forma como você se assumia a sua condição sexual. Nós temos também, isso é bíblico, Patrícia, a figura dos leprosos. Nossa Senhora, esses foram excluídos mesmo, banidos, esquecidos em locais distantes, porque, imagine, né, uma doença até então desconhecida da época e que virou um certo problema das sociedades. Então, ter um parente, ter um antepassado com esse tipo de doença era algo muito ruim. A família não era aceita dentro de uma sociedade. Então, para que ela não sofresse esse desconforto, essa pessoa era banida, né? Ela recolhida, colocada em um local bem distante dos demais membros. Até porque era contagioso, né, Fabiola? Então, para além da questão social, tinha uma questão de saúde pública. Do contágio, então, era contagioso não só a lepra, mas várias outras doenças, assim, né, de épocas da humanidade, onde as pessoas tiveram que ser afastadas de suas famílias. Exato. E é claro que isso gera uma energia, reverbera na família. Família que teve uma pessoa que teve lepra, que teve que ser afastada, ela querendo ou não querendo, mais consciente ou menos consciente, ela traz na energia familiar, no sistema familiar, essa memória, entende? Exato. E aí acaba se reverberando para as futuras gerações. E outra sintoma, né, circunstância de pessoas também que foram excluídas dentre as nações de origem, né? Aqui no Brasil nós temos relatos históricos, porque também fizeram parte, né, da construção do nosso Brasil, a figura dos negros, que foram humilhados, né, retirados da sua nação de origem, chegaram aqui ao Brasil da pior forma possível, em situações precárias, né? Muitos chegaram doentes, ou seja, foi uma exclusão também, eram tratados da pior forma possível, porque como usam a linguagem, né, pessoas de cor, então tudo isso gera situações de que você retira a primeira lei sistêmica, a questão do pertencimento. Essas pessoas não tiveram o direito de pertencer. Então, por várias situações, a condição sexual, a condição de cor, a condição financeira, a condição de saúde. Então, essa exclusão é muito preocupante, né? Fica muito bem demonstrado dentro da nossa nação de origem. E, com certeza, nós que estamos aqui agora, as futuras gerações, se identificam com esses excluídos para que estes possam ser vistos. Por isso que gera um emaranhado e a gente precisa incluir essa pessoa, destravar a comporta, para que o fluxo natural possa seguir abundantemente, como a gente coloca aqui dentro das constelações. Exato, e no Brasil ainda tem a questão da ditadura, né, na nossa história. Então, as nossas gerações, no mínimo, vamos pegar em questões de humanidade, a nossa geração e a questão aí de pais e avós, pegamos pelo menos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, escravatura no Brasil, que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravatura, e a ditadura. Exato. Então, assim, são 4 eventos sociais, falando de nação de origem, né, de nação, que faz diferença. Então, uma família cujo pai participou da ditadura ou teve questões na ditadura, foi preso, foi exilado, etc., isso certamente, é claro que a gente consegue ver a reverberação disso operacional, física, porque eles foram exilados, etc., emocional, né, naquela família, a reverberação disso naquela família, mas também tem uma reverberação energética sutil, inconsciente. Então, por exemplo, por muitas vezes a gente chega com pessoas que vêm fazer uma constelação e tem isso no seu
no seu escopo familiar, no seu inconsciente familiar. Ah, eu não quero ter filhos. Por quê? Porque o filho faleceu na guerra, porque o filho foi machucado, foi isso, foi aquilo, ou seja, de acordo com aquela nação. Verdade. Então, essas coisas que a Fabiola, essas situações que a Fabiola muito bem pontuou de exclusão, fere a primeira lei sistêmica, que se a gente não inclui isso, essa energia continua tentando se mostrar na nossa família. O Cleverland fez uma observação aqui, nesses casos dos leprosos e negros excluídos, mesmo que internamente essa pessoa não tenha esse sentimento de exclusão, traz problemas para as futuras gerações desses grupos? Perfeita pergunta. Ou o emaranhado é só para quem excluiu conscientemente o outro? Ótima pergunta, Cleverland, grata pela participação. Então, essa pergunta é excelente. Bom, tinha um leproso na família, ele foi excluído. Esse emaranhamento, pelo que eu entendi da pergunta, esse emaranhamento acontece só para essa pessoa que foi excluída ou para as gerações futuras, etc. Olha só. A gente tem, aí eu já vou entrar no último item que eu ia dizer, mas não tem problema, a gente fala e depois a gente não tem, aqui é uma conversa. Sim. O que acontece? A gente chama tecnicamente isso, tá aqui, tem aqui algumas colegas minhas, Ana Barcela, etc., nossas, de gatilho sistêmico. Eu já dei várias vezes esse exemplo de uma mãe, por exemplo, vem nos procurar uma pessoa, vou desfocar um pouquinho do tema para ver se fica claro. Vem nos procurar uma pessoa com dificuldade de engravidar. Já fez vários tratamentos, e já tentou in vitro, e já fez inseminação, e já fez isso, e já tomou remédio, já fez de tudo e não consegue engravidar. E dali a pouco a gente faz uma constelação, abre o campo daquela pessoa e fica claro de que há uma geração atrás, 2, 3, 5 gerações atrás, faleceu uma das matriarcas no parto. Então, assim, é de propósito que ela não consegue engravidar? Ela tem essa consciência, assim, tão direta? Parece até tão simples e tão direto, mas é simples e é direto. E é direto. Então, fica um gatilho sistêmico, fica uma energia naquele sistema, uma informação, como se fosse celular. Aliás, às vezes é celular mesmo, de que quando uma criança nasce, a mãe morre. Sim. Então, isso é uma informação, é um fato que aconteceu. Como cada pessoa registra, como cada pessoa lida com isso, é diferente de família para família, de pessoa para pessoa. Tem a programação neurolinguística já explica isso brilhantemente. 100 pessoas estão de frente para o mesmo estímulo e cada pessoa tem uma reação físico, emocional e mental para aquele estímulo. Com as constelações é a mesma coisa. Então, uma mãe faleceu no parto, fica muito provavelmente, essa pessoa pode estar identificada com a pessoa que viveu, o filho que vingou e que viveu, pode carregar uma culpa enorme pela mãe ter morrido, e a culpa, de fato, na grande maioria das vezes não é da criança, mas isso inconscientemente fica, e as próximas gerações, inconscientemente, não querem ter filho, porque quando uma criança nasce, a mãe morre. A mesma coisa, essa questão do excluído, seja por lepra, seja por qualquer outra coisa, seja pela Segunda Guerra Mundial, de que eu sou uma raça superior a outra raça, seja aqui no Brasil, no caso dos negros, de que os brancos são superiores aos negros pela cor da pele, e isso a gente tem muito claro que até hoje a gente tem um racismo estrutural. Até hoje, por mais que se tenha andado alguns, 100 anos aí de abolição da escravatura, até hoje a gente sofre com preconceito de cor, de escolha sexual e etc, etc. Então, isso está emaranhado nos nossos sistemas. Então, muitas vezes a gente tem atitudes, mesmo, por exemplo, pessoas adotadas. Eu nem sei exatamente qual foi a minha origem. Tem pessoas que a gente vai constelar e que não sabem. De onde veio? Qual é a sua nação de origem? Ah, não sei. Eu sei que meus avós são do Nordeste, ponto. Tá, mas e os bisavós? De algum lugar vieram. Ou é indígena, ou é de Portugal, ou é da Holanda, ou é de algum lugar, né? E muita gente não sabe e está repetindo o padrão daquela sociedade, daquele sistema, no seu sistema, porque isso fica marcado na nossa linhagem. Então, por isso, às vezes, questões
Por exemplo, muitas, não é que tem que ser, não é obrigatório, ai, toda vez é isso, não. Como todas as lives que a gente faz aqui, a constelação não é a única ferramenta que existe, e nem toda família tem exatamente isso, mas sim, é uma ferramenta que proporciona a gente abrir um campo e acessar essas informações que estão no inconsciente dessa linhagem, que às vezes são 5, 8 gerações lá atrás. Então, nações que escravizaram povos, roubaram, etc., têm características diferentes. E então, a gente às vezes está, e como disse a Fabiola, a gente está, a nossa energia fica vinculada identificada com essa energia, entende? Por exemplo, a minha ancestralidade é libanesa. O meu bisavô veio do Líbano com uma mão na frente, outra atrás e uma malinha, e ele era mascate. Isso está no meu sistema familiar. Eu nem o conheci, no máximo eu sei o nome dele, mas isso está no meu sistema familiar, essa disponibilidade, o ônus e o bônus, de ter saído sozinho do Líbano, ter abandonado uma família de não sei quantos irmãos, e ter vindo para o Brasil para... Entende? Então, essas informações são informações que estão no nosso DNA. E assim, cada um de nossas famílias. Quem é descendente da Polônia, da Rússia, da Suíça, enfim, cada um, e do próprio Brasil, né? Então, às vezes a gente chega com uma descontinuidade, uma dificuldade que está ligado a essa nação de origem. E por isso é tão importante a gente saber, perguntar, pesquisar. E não é que a gente vai fazer um outdoor na Paulista, não é para fora, não é fazer uma coisa ostensiva, é dentro. É saber e honrar dentro. Eu sou profundamente grata a esse meu bisavô, por exemplo, Najib, que veio sozinho, que teve a coragem, a ousadia, moleque, de vir com uma malinha, atravessou o mundo para chegar no Brasil. Por conta dele e de vários outros que vieram depois dele, eu estou aqui. Então, é a gente honrar. É claro que ele passou por muitas coisas, eu não sei se ele era o melhor ou o pior, mas foi por conta dele, com todas as escolhas dele e da história dele, que eu cheguei até aqui. Né? Então, nós temos pessoas de tudo quanto é lugar. Muita gente da Europa, como diz a Ana aqui, mas dos nossos indígenas, dos africanos. Sim. Então, é importante a gente saber, honrar e incluir essas pessoas. Sim. Agradecer, mesmo que seja isso, internamente, de dentro do coração, e dizer, olha, eu honro a você, meu bisavô, que teve a coragem de vir, de enfrentar toda a história e do teu destino e das suas escolhas, e por causa desta força eu estou aqui. E assim cada um de nós. Então, por isso é tanta importância. O único fato é aceitar, honrar e incluir. Exato. E isso, só, de novo, só essa pequena chave que a gente muda e essa consciência, às vezes abre e limpa muitos caminhos. Como a gente falou outro dia de outros assuntos, era a mesma coisa. Quando a gente amplia a consciência é remédio. A gente abre os caminhos para que a nossa vida hoje esteja melhor. Verdade. Diga lá, Fabiola. E olha que interessante, né? Essa questão de honrar, de respeitar, de incluir. Eu tenho um caso prático que eu atendi na semana passada, né? Uma senhora veio constelar comigo e o tema que ela abordava era sobre o relacionamento com a mãe, a dificuldade de ter o relacionamento com a mãe. E aí, claro, né, a gente monta todo o genograma, vai procurando saber mais informações do lado do pai, do lado da mãe, mas a todo momento, né, o tema dela levava somente para a condição materna. E aí, eu perguntei como era que foram os avós, os bisavós. Olha que bacana, muito se encaixa no tema da nossa live de hoje, né, a questão da nação de origem. A bisavó dela foi casada com um homem branco, ela era uma escrava, a bisavó se apaixonou, na verdade, o senhor branco se apaixonou por a bisavó dela, não é? E aí veio as outras gerações e a mãe, uma dificuldade muito grande do relacionamento entre mãe e filha, porque a todo momento nega as suas origens. O que foi que aconteceu? A bisavó totalmente excluída pela mãe dela. A mãe dela não aceitava de jeito nenhum.
essa origem negra no sistema familiar, e a filha, não é, para respeitar e incluir algo que a mãe excluía, só conseguia se relacionar com homens de cor. Mas foi muito interessante. E a todo momento dela, quando ela ia apresentar para a mãe, claro, repudiava. Minha mãe não aceita, minha mãe não gosta de mim, porque eu só atraio. Eu queria entender, Fabíola, por que é que eu só atraio homens de cor. Pronto, a constelação foi fechada. Aonde estava a exclusão? Com a bisavó. Estava lá atrás. Porque em nenhum momento as futuras gerações, essa pessoa foi excluída, não é? Por ser uma escrava. Mas, muito bela, bonita, branco, se apaixona e dá seguimento à história. E ela só se identificava com homens da origem negra. Pronto. A partir do momento em que essa bisavó dela foi incluída pelo sistema familiar, a coisa melhora, a coisa anda. E ela não entendia o porquê dessa atração. E a mãe acreditava que ela fazia de birra. E nunca foi uma birra. Porque existia a todo momento a condição do pertencimento de uma pessoa. No caso em questão, a bisavó dela tinha sido incluída. Então, quando a gente para observar quantas famílias enriqueceram, no caso concreto que eu estou aqui abordando, né? De mão de obra escrava. Nossa, absurdamente. Pessoas que angariaram fortunas, né? E é do conhecimento de todos aqui, pelos próprios relatos da nossa história, por uma mão de obra escrava. De pessoas que não tinham visibilidade, que não tinham respeito, que não foram remuneradas. Muitas mulheres escravas, nossa, serviam aos seus senhores de engenho porque elas eram forçadas. Elas não tinham uma outra opção, não é? Então, tudo isso vai gerando emaranhados no sistema. E as futuras gerações, por exemplo, eu não posso ganhar dinheiro, porque ela entende que aquele dinheiro que ela ganha vem de algo ruim. Por quê? Porque existe um gatilho, uma condição sistêmica dentro do sistema familiar da família de que o dinheiro ganho vem de uma forma ruim, não vem de uma forma honesta, não vem de uma forma justa. Então, a gente precisa observar essas circunstâncias das gerações anteriores para que as futuras, por um movimento, né, de amor, não se identifiquem com essas pessoas que foram excluídas, porque elas precisam ser acolhidas, ser vistas no coração, como a Patrícia muito bem colocou. Honrá-las, respeitá-las e incluir todos estes que foram excluídos por algum motivo, por a cor, por uma doença, por uma questão sexual, enfim. E aí se torna algo abundante, tudo volta, né, a dar continuidade quando essa pessoa que lá atrás foi excluída está incluída novamente. Mas lembrando, né, Patrícia, tudo isso aqui no coração. Eu agora tenho que fazer um movimento de inclusão, como é o nome da pessoa quando... Não, internamente. Internamente, é de dentro para fora. Mas é muito importante quando a gente tem essa consciência, porque aí a gente traz de volta a fluidez para o nosso sistema. Então, por exemplo, a Fabíola trouxe vários exemplos. Imaginem vocês, uma família que era... Em São Paulo nós temos muitas famílias quatrocentonas, os barões de café. Na Bahia temos muitos, os coronéis, no Maranhão. Famílias e uma cultura, por isso que a gente diz da proclamação da República, de uma coisa social, uma cultura escravagista, uma cultura de que eu ganho em cima do outro, eu ganho mais em cima do sofrimento do outro. E isso está impregnado na nossa família, isso está impregnado na nossa cultura, na nossa cabeça, na nossa mentalidade. Então, lá na frente, eu tenho um adolescente que veio filho do coronel, que tem lá milhões e que é riquíssimo e que não consegue ter sucesso. E que não... Por quê? Porque há muitas gerações que eles estão, aspas,
abusando, usando ou pagando inadequadamente, mesmo que remunerando outras, aspas, roubando, usando inadequadamente a pessoa, né, o trabalho. Então, essa relação com o trabalho, não raro, a gente tem descendentes que têm dificuldade com o trabalho, que tem dificuldade no sucesso profissional, em fazer o que gosta, em ganhar um valor adequado pelo seu trabalho, porque tem isso impregnado, essa energia que foi mal usada, vamos dizer. E na nossa história no Brasil, a gente está repleto disso. E às vezes é bom a gente saber a nossa nação de origem para a gente, como a Ana Regina disse aqui, meus avós paternos vieram do Líbano e os maternos vieram de Itália. E eu sou grata a todos. É isso, da gente agradecer o movimento e saber de onde. Porque às vezes tem algo que está impedindo ali, algo que está disfuncional. E às vezes a gente nem sabe. Né? Tem muita gente, o Dalai Lama trouxe uma frase para mim. Eu tive o privilégio de assistir o Dalai Lama em São Paulo, num estádio lotado, só para educadores. Isso tem mais de 20 anos. E ele me trouxe uma frase que eu nunca mais esqueci. Algum educador fez uma pergunta, se ele pudesse dar um conselho para os educadores. E aí ele dizia assim: facilidade traz dificuldade sempre. Em qualquer circunstância. Quando você tira a dignidade de alguém de fazer aquilo que ele já é capaz, que ele pode fazer, que ele tem, né, condição de fazer, e você fica facilitando, etc., você está gerando dificuldade lá na frente, de autoestima, de condição, de felicidade, de tudo. E isso, quando a gente vê na parte do financeiro, é muito forte. Né? A Ana Marcela até escreveu: pais ricos, filhos nobres e netos pobres. Muitas vezes. A gente tem uma frase célebre do Sheik de Dubai, que disse: o meu avô andava de camelo, o meu pai andava com carro, um Ford, eu ando de Mercedes, o meu filho pode andar de Porsche, mas o meu neto vai andar de camelo de novo. O meu neto não vai saber... trazendo à luz exatamente esse pensamento que a gente está trazendo. Ou a gente tem muita consciência disso e vai harmonizando pelo caminho, porque é isso, né? Constelar é revelar e consciência é remédio. A hora que a gente tem consciência dos padrões que a gente está repetindo, porque aí alguém pode perguntar: puxa, mas aí nós estamos fadados, nós vamos fazer isso o resto da vida? Não. A gente não vai fazer isso o resto da vida se a gente se der conta de que padrão a gente está repetindo, aonde é que nós estamos identificados, e a gente cortar essa repetição, esse padrão, entende? Então, todas essas lives e tudo isso que a gente está trazendo de hoje, a nação de origem, é para isso. Qualquer padrão que esteja em desarmonia, que esteja em desordem, é a gente ter essa consciência e parar aqui e não passar a repetir a mesma coisa. A gente acolher, respeitar, honrar e seguir fazendo outras coisas. Também? A nossa escravatura é bem fácil da gente pensar. Se a gente tivesse seguido o mesmo padrão que vinha na escravatura até hoje, onde nós estaríamos? Muito pior do que nós estamos hoje. Porque eu, particularmente, Patrícia, não acho que está bom. Eu realmente ainda acho que tem um racismo estrutural, ainda acho que as oportunidades de mulheres, de negros, de minorias ainda é muito difícil, mas muito melhor do que já foi. Então é isso, a gente vem ampliando consciência, mas ainda é preciso muito. E é preciso nossa consciência, para que a gente não siga identificado, mesmo que inconscientemente, e repetindo padrões lá de trás. Né? Então é isso que eu quis dizer também, respondendo a pergunta do Cleverland que eu falei ali atrás, dos gatilhos sistêmicos. Exato. Às vezes não é por querer, mas cada família tem um registro, tem uma experiência, tem uma vivência, mas isso fica um gatilho. Então, próximo àquela época que aconteceu tal coisa, por exemplo, naquele exemplo do parto que eu dei, digamos que a pessoa tenha falecido, vou chutar, em maio. Então, vai chegando em maio, a família inteira fica agitada e tem isso, e começa a adoecer, e as crianças... E aí a gente já se liga, olha só, tem um gatilho sistêmico, tem uma lembrança, um alerta familiar, que em maio faleceu alguém no parto. Exato.
né? Diga, Fabíola, desculpa. Exato. É bem interessante, né, Patrícia, a gente ficar... às vezes bookings, as pessoas, mas eu tenho que ficar sempre observando. Não, ou claro bookings, que a gente tem que estar atento a certas circunstâncias, situações, porque existe essa possibilidade realmente de ter um gatilho sistêmico, um marcador de datas, números que se repetem. Isso, gente, dentro das constelações é muito comum. Né? Às vezes a pessoa, mas aconteceu uma situação comigo aos 10 anos de idade. Bem, o que é que o número 10 representa para você? A gente vai investigar qual o real significado daquela numeração, porque dentro das constelações a gente utiliza esse número como marcador. O que foi que aconteceu, o que foi que gerou, o que foi que marcou, para a gente destravar. Porque é o que a gente sempre fala dentro das constelações, repetições de padrões. Então, quando a gente destrava, quando a gente elucida, quando a pessoa do constelado toma consciência, aquele padrão que já existe não vai mais acontecer. A pessoa vai ter a oportunidade de olhar para frente como adulto e seguir adiante, se sentindo pertencente dentro do mesmo sistema familiar, não é? Ela também honrando a existência de todo esse sistema, mas para ela pertencer, ela não precisa mais repetir. Às vezes as pessoas não entendem, meu Deus, mas como é que pode? E tem aquela frase tradicional, nossa, é igualzinha ao pai, à mãe, à avó. Por quê? Porque inconscientemente, com certeza, essa pessoa repete padrões. Ah, a Fabíola está errado? Não é que esteja errado. É porque ela pode seguir adiante fazendo algo dela, como a Patrícia coloca, levando a mochilinha dela. Não a mochila de um pai, a mochila de uma mãe, de uma avó, de um irmão, de um tio, de um primo, não é? Mas para a gente pertencer, a gente às vezes fica atrelado, arraigado naquilo. E uma constelação, a gente solta essa pessoa. Ela, nossa, eu nunca tinha parado para pensar, mas isso quem fazia era a minha avó. Você tem razão, não é meu. Então solta, segue adiante com o que é seu, honrando e respeitando toda a existência do que aconteceu com os nossos antepassados, não é? Mas seguindo adiante, fazendo o quê? Diferente. Isso é que é interessante, tomar consciência. E Oi, querida Flávia, chegando, bem-vinda. Saudades também. Olha só, Fabíola, nós daqui a pouco estamos terminando. Essa nossa live tinha que ter 2 horas. Esse negócio de 1 hora só não dá, não, gente. Muito curtinho. Eu lembrei a sua fala me lembrou uma outra coisa. O número de maior clareza nessa parte da nação de origem, quanto interfere a nossa vida, duas situações nos dão sinais, assim, acende um sinal de alerta. A primeira nessa questão de negócios, de prosperidade profissional e financeira, de a gente ver nações de origem que roubaram, que usaram a mão de obra escrava inadequada, ou que escravizaram muitas outras nações e tudo mais. E a outra coisa que a gente percebe muito claramente quando nos chega para constelar são relacionamentos, como a Fabíola pincelou agora há pouco. É muito, muito, muito recorrente relacionamentos que começam a não dar certo depois de um tempo e tem uma influência grande quando você vai olhar e abre o campo e começa a pesquisar no genograma e tudo mais, a família lá atrás não aceitava por qualquer motivo. Sim. Ou por questão de ser pobre, ou por questão de ser negro, ou por questão de ser de outro, é um japonês com um alemão, é alemão com um judeu, E aí já não se aceita lá atrás. Então a sogra já não aceita a nora, o genro não aceita. E isso, quando a gente já trouxe aqui várias lives, a gente já falou de relacionamentos, quando você decide se juntar a outra pessoa para formar uma família, se já é importante você honrar a sua nação de origem, a que te deu origem, imagina quando você resolve se casar e formar uma família. Você formar uma família. Então, a gente já falou aqui isso de várias maneiras, mas eu estou relembrando e trazendo ênfase de que a gente tem que aceitar e entrelaçar a nação de origem do parceiro. Então, ou a gente tem honra, respeita, isso não significa, eu casei com um japonês, eu queria ser japonesa, não.
Isso significa que eu tenho que incluir, respeitar e acolher o destino e as escolhas daquela tradição. Então, não adianta, por exemplo, eu me casar. Eu tenho vários alunos japoneses que eu amo, há mais de 20 anos eles dançam comigo. É isso, eu não sou da cultura, eu não nasci japonesa, dá para perceber. Mas eu tenho profunda admiração pelos rituais deles, pelas maneiras como eles fazem. Agora, se você casa com uma pessoa de origem japonesa e não gosta do jeito que eles fazem, e não acredita nos rituais, tá fadado a não dar certo. Verdade. Entende? Em alguma pode durar por um tempo, mas tá escrito que não precisa ir nem falar em constelação, que isso não vai dar muito certo. Porque a gente tem que honrar a nossa nação de origem e também a ancestralidade do nosso parceiro a hora que a gente decide juntar e formar uma família só. Porque os nossos filhos vão ter essas duas influências. Exato. A minha ancestralidade e a ancestralidade do parceiro, ou da parceira. Né? Então isso também é uma coisa que tem que ser levada em conta e muitas vezes a gente não percebe, mas isso está embutido inconsciente nas relações de casais e sogros, sogras, bisavós, bisavós, subindo um pouquinho, né? Exato. E ninguém muda ninguém, não é, Patrícia? Quando eu casar, eu sim. Não. Isso não existe. Não existe. Você casa com toda a bagagem dessa pessoa. Com o pacote. O pacote vem completo, né? Pacote completo. Com certeza. Exato. Né? Exato. É claro que num casamento as coisas vão se moldando e a gente, né? Eu dou um pouco, outro dá um pouco, troca, eu dou, e a gente vai construindo. Exato. A boa troca, né? Aquela coisa que é bom para todo mundo. Mas a essência da pessoa não muda. É isso que a Fabíola falou, vem o pacote completo. Eu vou voltar no caso do japonês, porque é mais fácil. Uma pessoa que tem uma ancestralidade japonesa não vai mudar nunca, gente. Desculpa, ele vem de uma origem japonesa, ponto. Isso está dado. Então, ou você acolhe, respeita e honra essa tradição, ou não vai dar certo nunca. E assim como qualquer outra. Libanês, como é o meu caso, alemão, e negro, hindu, né? Então é importante não só para a gente trazer as coisas boas e ter essa consciência e honrar, mas também de passar a ampliar, como eu costumo dizer sempre, vestir o óculos sistêmico e passar a ampliar e olhar os outros também. Fabíola, eu preciso te contar uma coisa. Faltam 8:55, olha o nosso selo azul. Está na hora. Pode, por gentileza. E nós estamos animadas aqui, a gente vai falando. Estou esperando, tá bom? Então é isso, gente. Porque infelizmente o Instagram não permite a gente ficar mais tempo, né? E senão a gente perde a live, se a gente ultrapassa o horário aqui dele, ele acaba nos derrubando, e não é a nossa intenção, porque tem muita gente que ainda vai ter a oportunidade de desfrutar aqui desse conteúdo de hoje, né? Então, assim, agradecer imensamente a presença de todos vocês, né? As nossas redes sociais estão aí, que a gente já tem muita coisa já postada. Quem tiver interesse de agendar uma constelação comigo, ou com a Patrícia, ou com nós duas, nós temos uma equipe também de consteladoras, que a gente também realiza um trabalho de constelação com representantes. E qualquer dúvida que vocês tenham, nos procurem, nós estamos aqui exatamente para isso, para expandir consciência, né? E tragam também sugestões de temas para nossas futuras lives, que a Patrícia sempre cobra, e eu também, porque aí a gente, não é, acomoda, e é muito mais prazeroso saber essa interação que tem comigo, com a Patrícia e, claro, com todos vocês aqui presentes. Então, gratidão a todos de novo. Gente, muito agradecida. Olha, tem pessoas que estão aqui desde a nossa primeira live. Genice, que está aqui se despedindo. Cleverlândia, Ana Regina. Então, assim, super agradecida pela presença. A gente adora trazer aqui conteúdos e coisas, reflexões que cada um de nós possamos pensar e ir melhorando, caminhando, que nem eu costumo dizer, a casca de uma cebola, e ir melhorando cada vez. Então, a Aninha... a live fica gravada no IGTV, muita gente assiste depois, por isso é que a gente procura finalizar realmente com 1 hora, para ter essa possibilidade de gravar. Exato. E é isso, como a Fabíola disse, quem tiver tema
para as próximas lives. A gente já tem planejado até o começo do ano, mas a gente sempre muda tudo. O planejamento é só para a gente mudar. Exato. Então, quem tiver alguma necessidade, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais. E quem estiver querendo constelar ou passar por alguma experiência, nos procure, que a gente está sempre por aqui. Tá certo? Exato. Fabiola, muito agradecida pela parceria de sempre, delícia. É sempre uma delícia, eu sempre tenho vontade de ficar mais. É verdade. Olha só. Nossa meta é ter o selo azul para que a gente tenha ilimitado de tempo. Exato, exato. Então, gente, boa semana a todos. Uma semana de sucesso, de tranquilidade, e que a gente vá cada vez mais caminhando, dando um passinho para que a gente esteja mais feliz e com mais integridade na nossa caminhada, tá bom? Exato. E terça-feira que vem estamos aqui, mesmo horário, 8 horas. Ok. Certo? Ok. Beijo, boa noite a todos. Obrigada. Obrigada.